Como encerramento da temática envolvendo a disciplina de Direito da Flora e Unidades de Conservação, partimos do pressuposto de estar tendo sido, de ter observado efetivamente, categoricamente, inclusive com várias alterações ao longo do percurso, do roteiro definido dentro do plano de ensino, identificado claramente ali no roteiro de aula, e no início do curso, exatamente delineado ali em todos os pontos. Nós observamos em termos de crise da flora, né, a questão da problemática que é você promover uma adequada gestão dos recursos da flora, de você compatibilizar o interesse da sociedade presente e futura com a manutenção e o uso, conforme o caso, conforme a possibilidade sustentável desses recursos naturais. Então, esse descompasso gera uma crise em relação aos recursos naturais florísticos. Crise que de algum modo, ataca diretamente o princípio do desenvolvimento sustentável, que tem como pressuposto garantir às presentes gerações os direitos de satisfação dos seus próprios interesses, sem prejuízo do atendimento às necessidades das futuras gerações. Então, o descompasso em relação à utilização, à preservação e, ao mesmo tempo, à manutenção dos espaços que devem ser mantidos em termos florestais, gera uma preocupação que o direito em si ele surge como um mecanismo impulsionador e tendente a controlar exatamente essa relação homem com ambiente florístico como um todo. Então, dentro desse contexto, a disciplina de Direito da Flora e Unidades de Conservação, que é um dos ramos, dos braços aí do direito ambiental, ela buscou mostrar exatamente a relação que tem e a necessidade de particularização desse objeto de atenção que é a flora nacional. Seja sob o ponto de vista de unidade de conservação, seja o ponto de vista macro, que é maior, que é o gênero, são os espaços territoriais especialmente protegidos. Em face dessa questão, é importante nós delinearmos que buscamos demonstrar as principais normas, os principais institutos que têm correlação com o ordenamento florestal brasileiro. Nós observamos detidamente a particularização dos espaços territoriais especialmente protegidos, comentamos várias hipóteses, nós fomos mais específicos em relação a alguns, como por exemplo, na tratativa do Código da Flora, ou Código Florestal, ou Código de Proteção à Vegetação Nativa, que é a Lei 2.651 do ano de 2012. Nós falamos de uma série de institutos nela presentes, dentre os quais a sua evolução, os seus princípios específicos, a área de preservação permanente, a reserva legal, Instituto da servidão florestal, o Instituto da compensação ambiental. Nós falamos exatamente da regularização ambiental, do programa correspondente à regularização florestal, das áreas consideradas como consolidadas, o contexto das implicações que tem o Código Florestal no ambiente urbano, no ambiente rural, toda a contextualização da flora como um todo, diante daquela norma que rompeu paradigmas, que foi muito criticada por instituições técnico-científicas como a ABC e a SBPC, que nós já pontuamos e fizemos os devidos ajustes críticos a respeito, o posicionamento sacramentador da matéria do Supremo Tribunal Federal em relação às ações diretas de constitucionalidade que foram movidas contra o mesmo diploma. Fizemos um comentário abrangente com muitos exemplos e indicação aí das implicações que teve aí o Código da Flora. Nós comentamos um bloco especificamente sobre unidade de conservação, as formas de unidade de conservação, qual que é o papel, qual que é a importância da unidade de conservação, seja ela de uso sustentável, seja ela de proteção integral, as modalidades aplicáveis, qual que é a relação que elas têm entre si, no conjunto, qual que é o papel que tem as unidades de conservação em relação aos demais espaços territoriais especialmente protegidos,
a perspectiva de se montar, em especial no ambiente rural, corredores ecológicos, valendo-se não só dos espaços territoriais especialmente protegidos, como das unidades de conservação e, ao mesmo tempo, as APPs, reservas legais, terras indígenas, e aí na concepção e as zonas de amortecimento. Então, nós fizemos uma abordagem bem significativa, falamos aí com um detalhamento mais específico sobre o licenciamento ambiental e a compensação ambiental prevista na Lei 9.985 de 2000, que instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente. E aí mostramos o papel que tem a compensação ambiental, sob o ponto de vista financeiro, de fomentar a proteção desses espaços territoriais especialmente protegidos, de auxiliar as atividades correlatas a ele, não só as unidades de conservação, como também alguns outros mecanismos que estão previstos na legislação federal, que envolve, por exemplo, o Código Florestal, que envolve o Estatuto da Cidade. Nós fizemos aí os devidos comentários a respeito. Ao mesmo tempo, nós falamos as questões que deverão ser consideradas como comuns. Nós falamos situação envolvendo, por exemplo, a reserva da biosfera, que não é uma unidade de conservação, mas está dentro do contexto da lei do SNUC e as suas implicações de cunho internacional. Nós abordamos uma das formas de unidade de conservação com mais detalhe, que é floresta pública, que é de uso sustentável, e aí nós temos uma lei específica sobre essa temática, que trata da gestão de florestas públicas com a perspectiva de uso sustentável, de modo efetivamente controlado pelo poder concedente, que envolve todos os entes federados, seja a União, os estados, Distrito Federal e municípios, buscando aí a regulamentação de como operacionalizar a utilização da floresta como um todo e prestigiando aí as populações consideradas como locais, que a própria lei estabelece, a forma de cobrança, a repartição dos benefícios econômicos advindos aí da concessão florestal, que tem que ser por meio de processo licitatório, garantida ampla participação, exclusivamente de pessoas jurídicas. Então, mostrando aí o papel que tem a gestão de florestas públicas no contexto do desenvolvimento sustentável que se propõe. E aí, em complementação, nós buscamos aí abordar a tutela jurídica do meio ambiente sob o ângulo da responsabilização civil, penal e administrativa, quando há prática de infração à norma protetiva da flora e unidade de conservação, envolvendo aí o delineamento, a especificação das hipóteses de infração administrativa, as hipóteses de infração penal, comentando cada uma delas, o quantitativo de pena em relação a cada modalidade, a possibilidade de benefícios econômicos, ao mesmo tempo a correlação dos institutos. Destaco aí a reparação dos danos, que tem tanto afinidade com a responsabilização civil quanto com a penal e do mesmo modo com a responsabilização administrativa, que é o objetivo principal, sem esquecer do papel da prevenção. Nós destacamos e enfatizamos a importância da prevenção nesse contexto como um todo, com um mecanismo extremamente importante, junto com a educação ambiental das crianças, adolescentes, da sociedade em geral. São premissas que não poderiam ser afastadas. Foi disponibilizado material também relacionado à temática que é importante também para a compreensão como um todo do princípio da função socioambiental, da propriedade, da posse, as suas implicações jurídicas, a correlação que tem, não só os direitos, mas em especial as obrigações, as limitações ao uso da propriedade, da posse, em prol do macro, em prol do interesse maior da sociedade como um todo. Então são temáticas que estão disponíveis também no material, tal como o tópico que envolve os principais problemas em Roraima, envolvendo direto ou indiretamente a matéria flora. Então são situações que são discutidas. Nós observamos aí as implicações em relação à preterição dos direitos, da proteção da flora como um todo, em todos os problemas elencados aí no estado de Roraima, mas é uma situação exemplificativa que não exclui a possibilidade de ocorrência da mesma situação em qualquer outra circunscrição do país.
E como fechamento é importante nós fazermos uma reflexão exatamente do nosso papel em relação ao contexto, em relação à proteção da flora como um todo, o que nós podemos fazer como indivíduo, como membro de uma sociedade organizada ou não, e ao mesmo tempo como coletividade, exatamente com respaldo aí no artigo 225, caput da Constituição, que obriga a coletividade, o poder público, a defender e proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Então a responsabilidade ela tem que ser compartilhada, nós não podemos tão somente imputar esse papel ao poder público, razão pela qual nós precisamos também assumir a nossa parcela de responsabilidade na consecução, na busca de algo melhor, na proteção e tutela da flora e unidades de conservação em nível local, em nível estadual, em nível regional e em nível nacional e principalmente em nível internacional. São situações correlatas, coexistentes, nós precisamos cada vez mais buscarmos mecanismos de proteção efetiva, mais concreta, quando se fala em preservação, que o rigor é muito maior, e ao mesmo tempo propiciar mecanismos de utilização sustentável daquilo que é possível, o exercício da racionalidade, mesmo que haja um retorno econômico. Então, é necessário exatamente juntar todos os elementos, todos os fatores, e não esquecermos de todo esse processo do papel da ciência e tecnologia na melhor condução das políticas públicas voltadas para a proteção da flora em todas as áreas, em todos os contextos, em todos os âmbitos de atuação. Essa é a mensagem que nós passamos em relação à disciplina como um todo.